Nesse vídeo você vai descobrir como é possível exportar a documentação do Swagger para outras plataformas. Olá, tudo bem com você? Nas aulas anteriores você viu como criar estruturas de dados no Swagger, você viu como criar os endpoints também no Swagger e além disso você viu como modelar as requisições e respostas usando essa ferramenta. E uma das coisas que nós vimos ao longo do curso é a importância de que a documentação do software deve estar disponível tanto para os desenvolvedores quanto para os clientes. Mas e se as pessoas não quiserem acessar a documentação da sua API dentro do Swagger? Como é que você poderia fazer? Nesse vídeo eu vou mostrar para você pelo menos dois exemplos diferentes de como você pode exportar a documentação da sua API para outras plataformas ou outros formatos, aumentando assim a disponibilidade da documentação do seu software. Acompanhe. Bem, para conseguirmos exportar a documentação, nós vamos utilizar esse menu aqui dentro do Swagger, ok? A gente vai clicar em Export aqui e aqui nós temos Documentation e Download API. Vamos lá, qual que é a diferença entre eles? Basicamente é o seguinte: Download API ele vai fazer o download do código que nós especificamos aqui. Então, por exemplo, se eu escolher aqui, Download API, YAML Resolved ou YAML Unresolved, eu vou fazer o download exatamente desse código como está aqui, ok? Então, só para dar um exemplo, eu vou clicar aqui, ele vai transferir o arquivo, eu vou abri-lo aqui, ó. Então, olha só, tá aqui o código que fez o download. Eu vou arrastar essa janela aqui só para a gente ter uma ideia. Então, ó, Open API, tá aqui, Info, Version, Title. Então, é exatamente o mesmo conteúdo, ok? Então, aquele arquivo que estava armazenado na plataforma Swagger, agora eu tenho uma cópia desse arquivo na minha máquina localmente, ok? Então, essa opção aqui, quando a gente usa, deixa eu fechar aqui essa janela, Download API, é exatamente isso que ele vai fazer. A diferença é que ou você baixa o seu código formatado como YAML, que é o formato que a gente utiliza aqui dentro do Swagger, ou você pode fazer o download utilizando JSON, ok? Então, Download API é o download do código, da especificação da API, conforme você o colocou dentro do Swagger. Agora, e essa opção aqui, Export Documentation, ele vai pegar todo o código YAML e ele vai exportar isso usando uma formatação HTML. E qual é a ideia aqui, tá? Quando eu clico aqui, por exemplo, HTML2, ele vai gerar um arquivo, ok? Aqui, ó, zipado. Eu vou abrir esse arquivo aqui, ó. Aqui, então, isso aqui, quando você descompacta o arquivo zip, dentro dele tem uma pasta e dentro dele tem um arquivo index. Quando a gente abre esse arquivo index, olha só o conteúdo dele. Ele pegou então exatamente a especificação da API, conforme nós havíamos feito, só que agora ele coloca de uma forma bem mais descritiva. Então, olha só, aqui então eu tenho o nome da API, aquela descrição que a gente colocou. Ele tem aqui o nome das classes, aqui talvez até porque aqui está usuários e aqui ele ficou usuários. Enfim, não sei o que aconteceu aqui, mas de toda forma veja, os métodos estão aqui, ó. Então eu tenho usuários delete, usuários get, usuários put, usuários post. Então, olha só, como é que é o
o código, né, que aparece lá na solicitação. Como que eu posso utilizar isso daqui então, né? Se eu fosse usar o curl, como é que eu faria? Se eu fosse usar um Java, como é que eu faria para utilizar esse método no Java? Então, para cada um das solicitações que nós temos, dos métodos, aliás, que nós temos, ele coloca um exemplo aqui de uso. E ele gera, então, olha só, aqui as respostas, ó, 200, 404, né? O put está aqui, ó. Olha só o parâmetro que é o inteiro requerido, né? As respostas, usuário encontrado, 200, 404 não encontrado, e assim vai. Então, essa opção ela vai gerar, então, um resultado, digamos, uma interpretação do arquivo YAML que nós utilizamos para codificar a nossa API. Além de exportar a documentação, nós também podemos exportar a nossa API a partir do Swagger. Para fazer isso, nós vamos novamente aqui no menu Export, só que ao invés de escolhermos as opções Documentation ou Download API, nós podemos, por exemplo, escolher aqui Server Stub, onde a nossa documentação ela vai ser transformada em um código-fonte equivalente ao servidor em uma linguagem que a gente pode escolher. Veja que aqui nós temos várias opções, né? Linguagem Go, várias formas de Java, né? Que é esse JAX aqui, 3 opções, tem Node.js, tem Python, né? Scala, enfim, você tem opções, mesmo aqui dentro de client, né? Se você for olhar, você tem C#, você tem Java, PHP, Python, Swift, enfim, tá? Agora, para dar um exemplo disso, só do que é gerado, eu vou escolher aqui o Server Stub e vou escolher o Spring, ok? Veja que ele vai gerar um código Java seguindo as convenções do framework Spring, tá? Então, a gente clica aqui, ele vai fazer o download do arquivo. O arquivo que o Swagger manda para a gente é esse aqui, tá? Ele vem zipado. Quando você abre esse arquivo, veja que ele vai gerar então aqui, né, todo esse... Eu já havia aberto aqui essa pasta, então ele dentro dele ele tem uma série de coisas. Então ele já é um arquivo, um projeto, melhor dizendo, no formato Maven, né? Por isso que ele tem esse POM aqui. E quando você abre esse código, você vai ver que ele gera as classes, ele gera uma série de coisas já usando a linguagem Java. Então aqui com um exemplo, olha só, usuário.java, tá? Isso aqui, tá? Que vocês estão vendo, olha só, é o que tá aqui, ó. Tem src, main, java, io, swagger, model, usuário Java. Então, source, main, java, io, swagger, né? Model, aqui, usuário.java. Então, se a gente for observar aqui, veja, ele já criou a classe usuário, tá aqui. Então ele coloca aqui o ID, ele coloca o nome, ele coloca, né, o avatar. Ele vai criar get, ele vai criar um get, aliás, para cada um dos atributos que a gente criou para a classe. E ele cria mais uma série de outras coisas. Ele cria, né, a própria documentação da API de uma forma geral. Veja que ele tem aqui aqueles códigos que nós havíamos definido para as operações, ó, usuário ID get, usuário ID put, está aqui, ó, 200, 404. Então, essa opção, então, Stub Server, ele vai criar o servidor, o código fonte do servidor em uma linguagem ou uma tecnologia ou em um framework específico. Então, ele vai transformar tudo aquilo que nós havíamos feito, a nossa especificação Open API Specification, ele vai transformar isso em uma linguagem que pode ser usada de fato em um software para ser posto em produção. Você viu aqui 2 exemplos dentre vários que você pode utilizar para exportar a documentação feita dentro da plataforma Swagger para outras plataformas. Uma coisa que a gente deve lembrar sempre é que a documentação da API ou a documentação feita no Swagger,
ela deve complementar a documentação feita usando o ML. Ou ainda, nós até podemos dizer o seguinte, que a documentação do Swagger é a representação mais próxima do software da documentação feita na UML. Então, o que isso significa na prática? As classes que você descreveu no seu diagrama de classe, elas devem ser modeladas, todas elas, como estruturas de dados no Swagger. As interações feitas, modeladas, consideradas importantes dentro dos diagramas de classe, elas devem aparecer também na documentação da sua API, ou seja, eles têm que aparecer como respostas e requisições. Então, o importante é pensar que a UML ela não vai excluir a documentação da API e vice-versa. As duas têm que estar em conformidade.